Olá, tudo bem? Vamos à nossa leitura do dia de hoje, no livro de Isaías, capítulo de número 23 até o capítulo de número 27. Começando pelo capítulo de número 23, mensagem contra Tiro e Sidom. Essa é a mensagem contra Tiro. Chorem marinheiros que estão em alto mar, pois a cidade de Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé, e o porto foi destruído. Vocês receberam essa notícia na ilha de Chipre. Soltem gemidos de tristeza, vocês moradores do litoral, negociantes de Sidom, e os seus viajantes atravessavam o mar, navegavam nos oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham os cereais que vocês vendiam, e todas as nações, tirando disso grandes lucros. Fique envergonhada, cidade de Sidom, e você também, Tiro, fortaleza da beira do mar. Pois o mar disse: nunca tive dores de parto, nem dei à luz. Nunca criei filhos ou filhas, e o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com Tiro. Moradores da Fenícia, chorem de dor, fujam para a Espanha. Será esta a alegre cidade de Tiro que foi fundada há séculos? Será esta a cidade que enviou os seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? Tiro era uma cidade importante e os seus negociantes eram como príncipes. Os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez esses planos, a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Os moradores das colônias que ficam na Espanha cultivem as suas terras como se faz nas margens do rio Nilo, pois o porto de vocês já não existe mais. O Senhor levantou a mão para castigar o mar, ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. E disse a Sidom: pobre cidade tão perseguida, pare de se divertir. Mesmo que os seus moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Vejam essa cidade que agora está arrasada. Foram os babilônios e não os assírios que construíram rampas de ataque em volta dela, destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem marinheiros que estão em alto mar, a cidade de Tiro que foi destruída, e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos, que é o tempo de vida de um rei. Mas depois desses 70 anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim: ó prostituta, esquecida por todos, pegue a harpa e dê voltas pela cidade, toque música bonita e cante as suas canções, para que todos lembrem de novo de você. Depois desses 70 anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro, e ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e roupas finas. Capítulo de número 24. O Senhor castigará o mundo. Atenção, o Senhor vai arrasar a terra e fazê-la virar um deserto, vai estragar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos, o povo comum e os sacerdotes, os empregados e os seus patrões, as empregadas e as suas patroas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado. A terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. A terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai acabando, os céus e a terra vão desfazendo, a terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando, e poucos escapam com vida. As parreiras estão murchando, e a falta de vinho
e todos os que estavam alegres gemem de tristeza. Não se ouve mais o barulho dos pandeiros, nem a música alegre das liras. Os que faziam festas e cantavam estão calados. Já não se bebe vinho nas festas. As bebidas têm um gosto amargo. A cidade vazia está em ruínas. Os moradores trancam as portas nas suas casas e não deixam ninguém entrar. Por causa da falta de vinho, o povo grita nas ruas. Toda a alegria desapareceu. Ela foi expulsa da terra. A cidade está em ruínas. Os portões estão em pedaços. Assim como poucas azeitonas ficam nas oliveiras e poucas uvas ficam nas parreiras, depois de terminada a colheita, assim também em todos os países do mundo, poucas pessoas ficarão com vida. Os que ficarem com vida cantarão de alegria, e os que moram no oeste proclamarão a grandeza do Senhor. E os que moram no leste o louvarão, e os que moram no litoral louvarão o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos lugares mais distantes do mundo ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Mas eu disse: ai de mim, que desgraça! Já não aguento mais. Os traidores continuam a trair a falsidade por toda parte. Escutem todos os povos, como animais vocês serão perseguidos pelos caçadores. Covas e armadilhas esperam por vocês. Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado numa armadilha. As represas do céu vão se abrir, os alicerces da terra serão abalados, a terra vai tremer e se rachar, ela ficará completamente despedaçada. A terra andará cambaleando como um bêbado, será sacudida de um lado para o outro como uma barraca na ventania. Os pedaços que a terra carrega são tão pesados, os pecados que a terra carrega são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes do céu e também os reis do mundo na terra. Ele os ajuntará e os jogará numa cova, ali ficarão presos por muito tempo e depois serão castigados. A lua terá vergonha de brilhar e o sol ficará pálido de medo, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião em Jerusalém, e na presença dos líderes do seu povo ele mostrará a sua glória. Capítulo de número 25. O Senhor, Tu és o meu Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te livrarei, eu te adorarei e louvarei o teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Deixaste as cidades dos nossos inimigos em ruínas, as cidades cercadas de muralhas foram arrasadas. Destruíste os seus palácios e nunca mais eles serão reconstruídos. Por isso, povos poderosos te louvarão, e tu serás temido nas cidades onde mora gente cruel, pois tens sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. A fúria de homens violentos é como uma tempestade de inverno, como o calor do deserto. Mas tu tapas a boca dos estrangeiros. Como uma nuvem diminui o calor num dia quente, assim tu calaste os gritos de vitória de homens violentos. Um banquete para todos os povos. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos, e ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar porque ele nos socorreu. Deus castigará Moabe. Versículo de número 10. O Senhor Deus protegerá o Monte Sião, mas o país de Moabe será pisado como se pisa a palha de um depósito de esterco. Os moabitas estenderão os braços
como quem está tentando nadar, mas apesar de todo o seu esforço, os moabitas orgulhosos serão humilhados por Deus. Ele derrubará as altas e fortes muralhas de Moabe e as deixará completamente arrasadas. Hino de Vitória, capítulo de número 26. Naquele dia o povo de Judá cantará este hino: a nossa cidade é forte, Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles, e agora os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das Tuas leis e em Ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em Ti. Com todo o meu coração quero estar contigo de noite, com todo o meu ser procuro conhecer a Tua vontade. Pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Ainda que tenhas compaixão dos maus, mesmo assim eles não aprendem a fazer o que é certo. Mesmo aqui neste país, onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal e não se importam com a grandeza de Deus, o Senhor. Ó Senhor, Tu tens a mão levantada para castigar, mas os Teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo Teu povo, então ficarão envergonhados, que o fogo da Tua ira os devore. Ó Senhor, Tu fazes prosperar tudo o que conseguimos é feito por Ti. Tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por Ti. Ó Senhor, nosso Deus, temos sido dominados por outros povos e pelos seus deuses, mas confessamos que só Tu és o nosso Deus. Aqueles povos estão mortos, não voltarão a viver. São somente sombras, não ressuscitarão, pois Tu os castigaste e destruíste, e ninguém lembra mais deles. Tu, ó Senhor, fizeste a nossa nação ficar maior, aumentaste o território do nosso país, e isso trouxe glória para o Teu nome. Castigaste o Teu povo, ó Senhor. Na nossa aflição oramos a Ti. Como uma mulher que está dando à luz, se torce e grita de dor, assim estávamos nós. Por causa de Ti, ó Senhor, nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas não demos nada à luz. Não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país, nem fizemos aumentar o número de pessoas na terra. Os mortos do nosso povo voltarão a viver, e os seus corpos ressuscitarão, e os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria, como o orvalho que Tu envias dá vida à terra, assim de dentro da terra os mortos sairão vivos. Castigo e salvação. O meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas, escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus, porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Agora, o capítulo de número 27. Naquele dia, o Senhor pegará a espada, a sua espada enorme, forte e pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela e sempre a rego, eu a vigio de dia e de noite, para que ninguém a estrague. Não estou mais irado com ela. Se os espinheiros e o mato a ameaçarem, eu os atacarei e destruirei com fogo. Se os inimigos do meu povo querem a minha proteção,
Então que façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá, e dará frutas que encherão o mundo inteiro. O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos deles que ele matou foram muitos. Ele castigou o seu povo, enviando-os como prisioneiros para outro país. Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste, mas os pecados do povo serão perdoados, e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos e fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal, e quando destruir todos os postes da deusa Aserá e os altares de incenso. A cidade, protegida por muralhas, está vazia, ninguém mais mora ali, e ela parece um deserto, virou pasto para o gado, onde os animais pastam e descansam. Os galhos das árvores estão secos e quebrados, as mulheres os apanham para fazer fogo. Este povo não entende nada, e por isso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. Naquele dia, o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados por um. Naquele dia, uma grande trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Síria e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito voltarão para sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. É isso aí, pessoal. Essa é a leitura de hoje. Eu peço que o Senhor os abençoe em nome de Jesus e que amanhã você possa participar conosco, dessa nova porção que teremos amanhã da palavra do Senhor. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça também de comentar, de deixar o seu comentário a respeito da palavra do Senhor e a respeito do seu sentimento a respeito dessa palavra. Que assim nós possamos crescer juntos, nos alimentar da palavra e fazer com que outras pessoas também possam conhecer dessa palavra. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus e até amanhã.